E olha só, meus amigos, o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria atuando para vetar o apoio do PL a candidatos do PSD nas eleições municipais. O jornal Estadão teve acesso a um áudio vazado em que o ex-presidente diz, abro aspas, deixo claro, PSD de Kassab eu não apoio ninguém, tá ok? Fecha aspas. A conversa, segundo a reportagem, era sobre a eleição em Presidente Prudente. Aliados do ex-presidente relatam que Bolsonaro culpa do presidente do PSD, Gilberto Kassab, pelo voto favorável de todos os deputados e senadores da sigla ao seu indiciamento na CPMI do 8 de janeiro. Resumindo, lá atrás na CPMI, os parlamentares do PSD do Kassab votaram para indiciar o Bolsonaro na CPMI e agora o Bolsonaro está falando que não vai apoiar nenhum pré-candidato a prefeito do PSD. Nesse caso está se referindo ao Tupã, que é ex-prefeito de Prudente, pré-candidato à prefeitura lá em Presidente Prudente e com boas chances de ganhar em primeiro nas pesquisas, inclusive. Bolsonaro está falando que não vai apoiar porque ele é do PSD do Kassab. A gente já viu que o PL não vai se coligar com o PT, o Valdemar disse do ano passado, porque o PT tinha aprovado no Diretório Nacional essa possibilidade, mas o PL falou que não vai coligar. Também agora não vai apoiar PSD. Daqui a pouco, Rodolfo, o PL só vai ter candidatura puro sangue. Como é que faz na política para viver assim? Você, Wilson, conhecendo os bastidores da política como eu conheço um pouquinho, né? Você acha mesmo que o Kassab e o Valdemar Costa Neto estão dando bola para isso? E outra, é assim, e a informação de momento, né? O Bolsonaro tem um problema particular com o Kassab, não é de hoje. Tanto é que o Bolsonaro fez força para que o Tarcísio não colocasse o Kassab como secretário de governo. E não tinha essa questão da CPMI ainda. Ele teve algum problema com o Kassab, que aí eu não sei te falar, mas que vem lá da presidência da República. Não é de agora. Tanto é que o próprio Tarcísio colocou o Kassab na Secretaria de Governo, que é uma secretaria importante no Estado, mas tirou parte do prestígio da secretaria e passou para o Arthur, que é um cara próximo a ele, e secretário da Casa Civil. A Secretaria da Casa Civil nunca teve tanto poder com o Arthur, o secretário da Casa Civil, como tem agora junto com o Tarcísio, porque a Casa Civil cuidava exclusivamente da relação com a Assembleia Legislativa, e ela tem poder hoje tem empresas embaixo, tem agências embaixo que eram tidas antigamente na Secretaria de Governo. Ou seja, eu coloco, Bolsonaro, coloquei aqui, mas eu vou passar parte do que o Kassab vai fazer, vou passar para o Arthur. Mas, volto a te dizer, o problema do Bolsonaro com o Kassab vem lá de trás e não é de agora. Ô Diogão, mas na política, de alguma maneira, você tem que começar a deixar diferenças para trás, né? Rever algumas crises para sobrevivência até na política. Porque crise, problema, insatisfação com partidos, líderes políticos, você vai ter o tempo todo. Se você for só colecionando, você vai acabar em um momento sozinho lá na frente. Né? É lógico. Faz parte da arte da política se reconciliar em algum momento. E ouvir os diferentes também, né? Porque senão você não está fazendo política, você está fazendo uma imposição, né? E isso que o Bolsonaro parece até hoje não ter entendido. Ele sempre foi um lobo solitário na política, na verdade, né? Nunca foi uma pessoa de agregar correligionários e muitas coisas. E quando ele faz essa crítica ao PSD, ao Kassab especificamente, mas logicamente ao PSD, ele esquece que o PSD é um partido de centro bastante plural. Tem pessoas mais à esquerda e tem pessoas mais à direita. Tem diversas pessoas que apoiaram firmemente o Bolsonaro na campanha eleitoral com a concordância da direção do partido. Ele está afastando as pessoas. E ele esquece uma outra coisa muito importante. O próprio PL tem muitas pessoas que não andam com ele e não fazem campanha com ele. Eu te dou um exemplo aqui. Dezembro de 2023, quando apresentaram um projeto de lei para derrubar o decreto anti-armas do Lula, que é uma causa caríssima para o Bolsonaro, quem não fez passar urgência e, portanto, a possibilidade de aprovação desse projeto foi o PL. Precisava de 257 votos, o projeto teve 254, faltaram 3. 2 deputados do PL, um deles Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, votaram contra esse projeto. 2 estavam dentro do plenário e se abstiveram de votar. Ou seja, não queriam a aprovação. E mais meia dúzia
nem entrou no plenário para votar. Então, se ele for levar isso a ferro e fogo, ele não tem nem o PL com ele e não sei nem se tem toda a família junto com ele dessa maneira. Você concorda, ô Gesualdo? Essa dificuldade de articulação dele vem desde a época da campanha presidencial dele na própria presidência, né? Ele tem uma dificuldade muito clara, isso é traço de personalidade dele, em dividir protagonismo. Ele quer ser 100% das ações. A gente vê isso, inclusive, em palanques, quando ele está fazendo comício. Ele tem dificuldade de ceder espaço para outras pessoas. E esse embate com o Kassab, além de ser uma questão pessoal, também vem muito do seu traço de personalidade. Se ele não for o protagonista exclusivo da situação, para ele não tá bom. E tem a ver com o protagonismo do Kassab na gestão Tarcísio? Será que ele se sente enciumado de ter apoiado, lançado o nome do Tarcísio para ser governador do estado de São Paulo? Alguém que era de fora do estado, chega aqui, o Tarcísio encontra um secretário de governo que influencia e muito na gestão, apesar dessas diferenças aí com a outra secretaria, né? Secretaria da Casa Civil. Você acha que tem alguma ciumeira envolvida aí? Eu acho que você conseguiu mais uma discordância entre o Sim e eu pelo balançar de cabeças que nós fizemos, né? Porque eu acho que sim, me parece que ele já acha que não, né? É muito anterior, a isso, é muito anterior. Mas o Tarcísio não é um elemento a mais? Não dá pra contar tudo, mas é muito anterior. Ele já não gostava do Kassab, por N motivos. E por que motivos, inclusive, particulares. E por que ele já não gostava do Valdemar num certo momento? Não, pergunta, meu senhor... Você me falou de um cara, acabou de falar de um deputado chamado Antônio Carlos Rodrigues. Ele é ligado ao Valdemar Costa Neto. Exato. Tem nada, sabe? Pra você ver que a relação, muitas vezes, o Bolsonaro, ele tem dificuldade de ampliar. O elo de confiança dele são só os filhos. Os outros são mero... tá junto, mas também se não quiser estar junto, não vai estar junto, e no outro dia vai falar mal. E no outro dia vai falar se fizer mal. o que ele quer, né? E no outro dia vai falar mal. E a relação, mas volto a te dizer, a relação do Kassab com o Bolsonaro, eu não sei se foi alguma votação de quando ele era presidente, ou não sei se foi do apoio que o Kassab não deu para ele quando ele foi candidato a presidente. A relação é ruim de lá de trás. Não é por causa de agora, não. A não minha é por causa pergunta é a seguinte, que eu quero que vocês respondam, começando pelo Rodolfo. Se tem todas essas diferenças entre o Bolsonaro e o Kassab desde lá de trás, por que o Tarcísio, que é cria do Bolsonaro em São Paulo, escolheu o Kassab para ser seu secretário de governo, Rodolfo? O Kassab foi a principal liderança paulista a ser fiador da candidatura do Tarcísio no estado de São Paulo. A estrutura política e o conhecimento político do Kassab e a estrutura do PSD abriram as portas do estado, de várias cidades, prefeituras, lideranças políticas, para compor o palanque do Tarcísio. Então, nada mais justo do que o Kassab fazer parte do governo. É isso. E aí, Gesualdo, concorda? Eu concordo também. Eu acho que o Kassab foi muito importante no apoio do Tarcísio. E o Tarcísio não se mostra aquele fiel bolsonarista, né? Ele sempre tem algumas posições que vão até de encontro àquele bolsonarismo raiz. Não sei se era coisa até da gente ponderar se uma ruptura entre os dois é algo próximo ou mais remoto, mas eu vejo que em breve eles entrarão em choque. Já visto o que aconteceu em Santos, né? Há 15 dias. A cena que a gente viu do presidente Lula com o Tarcísio. Que o jogo achou que o Tarcísio não estava constrangido. Nem um tava pouco vermelho, era do sol, da praia de Santos. Nem um pouco, porque justamente ele quer ir passando lentamente esse recado, que ele está com o Bolsonaro, mas ele não é seguidor direto do Bolsonaro e ele vai falar com os outros, e cada vez mais é essa mensagem que ele quer passar. Acho que ele gostou muito daquilo e eu acho que ele vai continuar passando isso, e acho que ele colocou o Kassab também para mostrar que ele tem um novo mentor político. Ele se orienta demais pela opinião do Kassab, não 100%, lógico que ele tem as opiniões próprias, mas ele, com isso, ele vai deixando o bolsonarismo, digamos, sem ser infiel ao Bolsonaro. É isso que ele pretende fazer, na minha opinião. E o senhor? Você vê, esse negócio do Tarcísio, na própria campanha das eleições estaduais que eu participei, ele vacilou ali na questão de firmar que ele era o candidato do Bolsonaro. A hora que ele sentiu mesmo que ali era o caminho, que o Bolsonaro ia realmente virar um grande padrinho, o Tarcísio se abraçou no Bolsonaro. Mas ele passou uns 15, 20 dias na campanha, meio que, olha, não tenho, mas não sou, se abraçou no Kassab, se abraçou no Kassab. O Kassab foi o grande organizador da campanha dele. O Cezinha de Madureira, que é um deputado do PSD, começou inicialmente sendo, inclusive, o coordenador da campanha do Tarcísio, depois
tiveram brigas lá e mudou um, entrou outro, mas o Cezinha de Madureira do PSD começou a ser o coordenador de campanha do Tarcísio. Eles usaram a parte da estrutura ali do Joelma, onde é o escritório nacional do PSD, inclusive aqui em São Paulo. Bom, mas o Tarcísio sempre tenta dar uma escapada. Tanto é que quando ele firma que, olha, não, tô com o Bolsonaro, é depois que umas 10 pessoas, umas 10 entrevistas fica, você vai lá no evento do dia 25, aí dá umas 3, 4 perguntas, ele fala, não, tô com o Bolsonaro até o fim e tal, mas ele nunca é assertivo no primeiro momento, você não vê ele assim, não, tô junto, vou lá, é isso mesmo, ele sempre primeiro dá uma vacilada e depois vai. Agora a pergunta é, o que seria do governo Tarcísio politicamente, nas relações, na articulação, sem o Kassab? Uma pessoa que, primeiro mandato, porque ele nunca tinha sido eleito para nada. Ele era técnico, virou ministro do Bolsonaro e foi já lançado candidato a governador. Não foi deputado, não foi prefeito, não foi vereador, não foi nada. Então o próprio Bolsonaro, né? Palavras do Bolsonaro, ele é muito bom na técnica, mas ainda falta muito na política. O que seria dele governador sem esse braço político forte que é o Gilberto Kassab no governo? Mas antes de responder essa sua pergunta, voltando à questão do Bolsonaro, ele demonstra na história política dele que ele tem esse problema mesmo com partidos políticos. Ele foi candidato muitas vezes, ele foi deputado federal por muitos anos e cada vez num partido diferente. Então, se ele não concorda com a direção ou se não fazem aquilo que ele quer, ele muda de partido, né? Então, ele tenta impor essas vontades dele, muitas vezes até para criar o contexto, o discurso, a narrativa, para que ele possa migrar, para que ele possa sair, enfim, encontrar o outro caminho. Agora, sem sombra de dúvidas, o Kassab é um cara que conhece muito da máquina do Estado, ele conhece o Estado, ele conhece a gestão pública, já foi prefeito, já foi governador, já foi secretário de N pastas, já foi ministro, enfim. Então, ele tem uma experiência de lidar, já foi parlamentar, então tem uma experiência de lidar com o poder legislativo, conhece o Estado de São Paulo. Então, sem sombra de dúvidas, ele é um esteio pro Tarcísio no governo. É importante a figura dele no governo do Tarcísio. Além de que está se tornando um líder partidário importante no estado de São Paulo à medida que o PSD vem crescendo, né? No interior, principalmente. No interior. Onde tinha PSDB, está virando, na maioria, PSD ou PL. E além disso, o bolsonarismo também, raiz, ele é muito forte no interior, mas ele é muito enraigado mesmo. Então, uma ruptura agora do Tarcísio com o bolsonarismo significaria a traição, né? Que é exatamente o que ele também não pode passar pro eleitor dele. Porque esse nicho do bolsonarismo não tem outro candidato senão o Tarcísio nesse momento. Sabe por quê? É até importante falar, né? A gente tá falando muito da questão do Tarcísio e Kassab. O Kassab foi importante numa estruturação da campanha. Mas ele não tinha um braço, ele tinha um braço comprido junto ao interior, porque o PSD tinha poucos prefeitos. Majoritariamente, os prefeitos eram do PSDB. Parte desse, com a derrota do Rodrigo Garcia, aí sim migraram para o PSD. Por que eu estou fazendo essa análise? Porque na segunda eleição, o Tarcísio vai começar a ter os próprios votos. Nessa eleição, os votos do Tarcísio, que era um mero desconhecido, que era um ministro de infraestrutura que tinha pouco conhecimento sobre o eleitor, era do Rio de Janeiro, pensou em ser senador em Goiás, são do Bolsonaro. Ele teve voto exclusivamente do Bolsonaro. Não são votos do Tarcísio. O Tarcísio nunca tinha sido candidato, nem a vereador, a nada. O Bolsonaro, quando abraçou ele, pode ver nas pesquisas, quando ele cismou, falou assim, não, é o Bolsonaro que vai me eleger, ele abraçou, aí ele começou a rampa pra cima. Tanto é que as pesquisas não identificaram isso, porque ele estava muito tímido na questão de falar, olha, eu sou o candidato do Bolsonaro. Mas para 20 dias de eleição, que ele na TV começou a colocar todo dia Bolsonaro, que no início ele tentou lá titubear, mas volto a dizer, Kassab na primeira eleição foi importante na organização e é lógico, identificou pro Tarcísio as rádios que ele tinha que ter no interior, com quem ele tinha que falar no interior, mas os votos majoritários do Tarcísio na primeira eleição são do Bolsonaro. Acho que agora deixaram o Kassab, porque o Kassab tem muita habilidade política, de um tamanho
que vai ser difícil o nego falar assim, não, Kassab, olha, agora não vai. Olha, agora, pensa bem, agora eu vou com o cara da Casa Civil. Agora não vai mais, não. Kassab tá forte e vão precisar muito do Kassab nas próximas eleições. Mas quem trabalha bem na política não tenta diminuir os outros que estão próximos de si. Tentar diminuir o adversário ainda vai. Agora, mesmo assim, é muito melhor tentar crescer e crescer se aliando aos demais. Eu acho que são duas coisas distintas. Nós tivemos a campanha 2022 foi a campanha mais radicalizada, mais polarizada que eu me lembro de ter visto no mundo, que eu me lembro de ter visto. E o Tarcísio tinha que tomar um lado, nesse caso do Bolsonaro, porque ele tinha vindo do governo Bolsonaro. Passadas as eleições, ele precisava governar, ele tem que fazer entregas, ele precisa cuidar do estado de São Paulo. E a maior parte das pautas bolsonaristas nada tem a ver com o estado de São Paulo. São pautas de costumes, pautas de armas, pautas de religião, que não dizem respeito ao governo de um estado. O Tarcísio está certíssimo de se apoiar, de se aliar ao Kassab, e o governo do estado está podendo trabalhar muito melhor com isso. E para mim fica claro também o seguinte: suponhamos que, por uma razão qualquer, o Republicanos, que é o partido do Tarcísio, e ele deve continuar, na minha opinião, mas suponhamos que o Republicanos sumisse do mapa por alguma razão. Para qual partido será que o Tarcísio iria? Para o PL? Duvido. Muito mais provável que fosse para o PSD do Kassab, que o recebe bem, que conquistou um monte de prefeituras e deverá conquistar muitas outras ainda nas eleições de 2024. Vamos lembrar que essa relação do Tarcísio com o Republicanos esteve de alguma maneira estremecida aí nos últimos meses, quando saiu a notícia de que o Porto de Santos, aliás, o Porto de Santos não, o túnel Santos-Guarujá seria uma obra exclusivamente do governo federal, né? Parece que ele teria ameaçado deixar o partido, até porque o Ministério de Portos e Aeroportos, que pilota essa questão, é do Republicanos. E sendo do Republicanos, não teria contemplado o Tarcísio, e diante disso, uma ameaça é que o governo federal voltou atrás e a obra vai ser, portanto, do governo federal e do governo estadual. Só que depois o Lula foi lá e cobrou a fatura com aquele discurso na frente de todo mundo, né, senhor? É que a relação do Tarcísio e o republicano já não é boa de antes, né? Porque o republicano, como tem o governador, achou que realmente ia comandar o estado de forma diferente. E o Tarcísio abriu para eles uma secretaria, que eu não vou diminuir nenhuma secretaria porque não é meu caso, mas é uma secretaria de turismo. Ou seja, num estado de São Paulo, que você tem Secretaria de Assuntos Metropolitanos, que cuida do metrô, CPTM, não sei o que lá, Secretaria de Logística, que cuida de estradas, Secretaria de Governo, Secretaria da Casa Civil, Você dá uma Secretaria de Turismo, tem habitação. Aí você dá uma Secretaria de Turismo, eu conheço o mundo político e conheço a turma. Eles ficaram bem incomodados, se acharam traídos pelo Tarcísio no momento da composição de governo. Se acharam diminuídos, porque eles têm um governador. Então a relação deles nunca foi boa. Mas perder também um governador do estado de São Paulo é uma questão ruim. Então, meu filho, fica aquele... Melhor assim, você não reclama, eu não falo nada. E vamos ver onde vai dar. Mas a relação não é das melhores, não. E pra fechar, o Republicanos pode ter a Câmara dos Deputados aí no próximo ano, né? Era isso que eu ia falar. Os mais cotados é o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, que pode ser o sucessor do Arthur Lira. De alguma maneira, o governador do estado de São Paulo ia ter o seu partido liderando uma das casas no Poder Legislativo. O que talvez seja uma esperança aí de crescimento do partido, valorização, vai ter muito mais poder de barganha, de negociação com o governo federal, né, Gesualdo? De repente, o Republicanos cresça se isso de fato acontecer. Você concorda ou não? Tem razão. E o Tarcísio ficando nesse stand-by, esperando aquilo que pode acontecer, é o melhor dos cenários para ele. Do jeito que tá, ele continua tendo o apoio do bolsonarismo, ele tem o Kassab que gerencia as coisas que lhe são importantes, ele tem a perspectiva de ter uma Câmara dos Deputados aliada a ele, ou pelo menos mais favorável a ele. Portanto, os cenários dele é de ficar em stand-by mesmo, esperar o que vai acontecer para uma providência tomada no futuro. Hoje não tem porquê ele sair desse status quo que ele se encontra.